Só um minutinho, dá um break aqui. Cadê minha vagina? Cadê minha vulva? Olá, eu sou a Maria Cecília, eu sou psicóloga, pós-graduada na área da sexualidade e esse é o canal mais lubrificante. Então, vem comigo, se inscreva, mete o dedo no sininho e bora lubrificar! Hoje a produção separou algumas perguntas para eu responder. Então, assim, pessoal, estão preparados? A gente vai separar, assim, as perguntas com e sem emoção, entendeu? A gente vai crescendo, assim, ó. Vamos crescendo igual na excitação, ó. Quanto mais quanto mais emoção, mais excitados vocês vão ficar. Então, vem comigo, vem comigo. Broxar é normal? O que eu posso responder sobre isso? É normalíssimo, não é só normal, é normalíssimo. Qualquer homem em algum momento na vida vai broxar. Às vezes acontece inclusive no início da vida sexual, porque o rapaz ainda não tem trato ali, não tem aquela intimidade. É comum também a ejaculação precoce. Por quê? Porque nós somos formados muito pela pornografia. O pênis não tem contato com o introito vaginal. Isso às vezes é uma novidade. Às vezes o homem não consegue nem ter a penetração porque ejacula antes. Então broxar é muito normal. Em algum momento da sua vida você vai broxar. Mas não se assuste. Compartilhe esse momento, essa ansiedade. O que acontece? Muitas vezes isso é uma ansiedade, é uma preocupação em querer performar, em querer agradar. E aí você não foca no momento presente. Quando isso acontece sequencialmente e com muita frequência, aí você precisa procurar ajuda, porque provavelmente você está num quadro aí de ansiedade e desempenho e isso tende a escalar para uma disfunção sexual. Sexo anal é tabu ou prazer? É muito tabu. Muito tabu. Inclusive, recentemente eu até postei nas minhas redes sociais que um professor meu da pós-graduação criou um curso para formar profissionais da saúde para conseguirem trabalhar a comunicação e atender pessoas que têm uma vida sexual anorretal. A gente tem muitos preconceitos. Você imagina, eu ouvi de um médico proctologista que sexo anal era... Pra que você vai colocar uma coisa no lugar que é pra sair? Fiquei super assustada na época com essa resposta dele, porque é uma prática que pode trazer muito prazer, só que o ânus, né, é um lugar sujo, é um lugar que a gente tem várias crenças sobre ele. Por exemplo, quem dá o cu é viado, não sou maricom, porque eu sinto prazer. E inclusive os homens podem sentir muito prazer no sexo anal, exatamente porque você cutuca ali a próstata. E é como se fosse a zona G do homem. Ela é muito inervada, essa região. Então, quando você estimula a região prostática com a estimulação anal, o homem pode ter um orgasmo incrível. Tem muita crença sobre o ânus e as práticas sexuais envolvidas com o ânus, sim. Inclusive, também as mulheres, muitas vão ter dificuldade. Por quê? Se as mulheres tiveram dificuldade em serem estimuladas no sexo comum, né, com prazer, com estimulação clitoriana, imagine o ânus. Vira algo até performático demais. E quando a gente está tensa, a gente contrai a região pélvica. E por isso, muitas vezes as mulheres não conseguem fazer o sexo anal, porque ficam com medo. É um grande tabu e aos poucos a gente vai falando aqui para vocês compreenderem, para vocês desmistificarem esse túnel infinito. Outro dia eu fiquei tão excitada que falei o nome do meu ex. É normal isso? Se eu fosse psicanalista, seria chamado de ato falho. Algo que veio na sua memória de um momento de prazer, né? Essa confusão. Mas eu não sou psicanalista, então fica tranquilo, tá? O que acontece? Nós temos as memórias, é difícil você apagar memórias na tua vida, né? E geralmente as suas memórias prazerosas estão associadas com momentos prazerosos.
um engano, um equívoco, talvez uma sensação que você associou ali, mas o fato é, você falar não significa que você está conectado exatamente com o seu ex, mas a associação que você fez, talvez, do seu prazer, pode ter dado uma refrescada ali na tua memória, né? Um lapso de memória, que a gente poderia chamar um ato falho mesmo. Acho que é o nome mais apropriado para isso é o ato falho. Veja bem, você é um ser humano cheio de memórias e do mesmo jeito que você tem as suas memórias positivas, você também tem as suas memórias negativas. Então, se você está associando algo com algo positivo, né? Se o seu ex te lembra coisas positivas, 1-0. O problema é se o seu ex-namorado te lembra coisas ruins e você ali citou o nome dele. Não é uma disfunção, não é um problema, é algo que pode acontecer, mas nada que uma boa conversa resolva. Por outro lado, se você estiver conectado ainda com o seu ex e pensar muito nele na hora do sexo, talvez seja o momento de você fazer uma psicoterapia para compreender esse processo e saber se realmente você quer, né, não estar com ele. Agora a última pergunta. Tem um passo a passo para gozar mais fácil? Para nós mulheres, existe um caminho previsível e certeiro, que é a estimulação do clitóris. Então, quando você... Só um minutinho, dá um break aqui. Cadê minha vagina? Cadê minha vulva? Existe um caminho previsível e certeiro para você ter prazer. Nas mulheres, a gente tem o clitóris, tá? Então, o clitóris, ele é um órgão exclusivo para dar prazer. Essa é a vulva, né? Então, essa parte externa do nosso corpo. Aqui tem os lábios externos com pelos, os lábios internos mais enrugadinhos, sem pelos. Entrada do canal vaginal, né? Aqui tem a uretra e aqui tá o clitóris. Só que o clitóris, ele é um órgão para dentro também. Então ele abraça o canal vaginal, tá? Esse vermelhinho aqui é a vagina e aqui esse roxinho é o clitóris. Então veja bem, se a gente tem um órgão exclusivo para dar prazer e ele é, diria que 80% responsável pelos nossos orgasmos, o caminho mais certeiro é estimulando o clitóris. Por quê? Porque existe muita inervação no clitóris. Tanto da parte externa, né? Aqui, se a gente entende que a glande do clitóris é parecida com o pênis, tá? Tem o mesmo nome, inclusive. Tem uma pelinha aqui que você puxa, inclusive, que chama prepúcio. Nessa região aqui, ó, só nessa região aqui a gente tem aproximadamente 10 mil inervações, tá? Se a gente pega no pênis do homem, o pênis, ele tem uma glande maior. Então é como se ele tem aproximadamente o mesmo número de inervações, só que as inervações estão mais bem distribuídas. Aqui não, aqui é uma super concentração de nervos. Então aqui está muito mais sensível. Tanto a parte externa, quanto essa região aqui, ó, que a gente chama clitoreto vaginal. Que é essa região aqui onde o clitóris abraça a vagina. Aqui a gente tem a uretra, tá? Aqui tá a bexiga e aqui na sequência do vermelhinho tá o útero. Então essa região aqui existe muita inervação. Então prazer, você sempre vai lembrar de prazer e nervos, né? Conexões nervosas. Porque você precisa ter o estímulo. Então a probabilidade de você ter um prazer maior é onde tem mais nervo. E onde tem? Na pontinha e aqui. Qual é o caminho mais fácil para você sentir prazer? Estimulando o clitóris, né, na parte externa ou aqui na entrada do canal vaginal. E aí você pode se pesquisar tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto para cima, que a gente chama de zona G, tá? Essas angulações aqui, cada mulher vai ter uma disposição diferente, uma disposição anatômica diferente. Então pode ser que uma goste de estimular mais o lado esquerdo, outra gosta de estimular mais o lado direito ou para cima. Ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!
Só que nada disso faz sentido, e aí eu costumo falar muito com as minhas pacientes e as minhas seguidoras, nada disso aqui faz sentido se você não tiver erotizada. Então não adianta nada você fazer o ET, minha casa, telefone, brilhou o meu dedo, logo eu vou agora me estimular e... Não, não, esquece, isso não vai acontecer. Tem gente que gosta, né, do Cauã Raymond, tem gente que gosta, sei lá, do MC alguma coisa, sei lá, pensa em quem você quiser. Como é que você gosta de imaginar, né? É um local que você gosta de imaginar? É numa praia deserta? É no, sei lá, num ambiente mais urbano? É num quarto? É como uma banheira? Como é que você gosta de estar sendo estimulado? Você gosta de ser chupada? Você gosta de ser beijada? Como você imagina essas cenas eróticas? Então a mulher, ela precisa cultivar o pensamento erótico, antes de tudo, para ela conseguir mandar essas mensagens e conseguir ter uma excitação. E se você quiser saber mais sobre isso, conhecer a trilha completa do prazer feminino, acesse o meu curso aqui. Eu vou deixar o link aqui para você acessar. São videoaulas gravadas com a história do prazer feminino ao longo dos anos, anatomia, aula de resposta sexual, ferramentas para trabalhar com a parceria, ferramentas para melhorar a intimidade, tem aulas explícitas de técnicas masturbatórias para você praticar, inclusive tem aula de fisioterapia pélvica para você entender, compreender melhor como funcionam as suas estruturas ali, como funciona a sua geografia baixa. Então não perde tempo e bora conhecer a trilha mais lubrificante desse mundo.